Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. E mais uma vez nos deparamos com esta situação deprimente. As autoridades religiosas do tempo de Jesus não abriram o coração para nosso Senhor. Eles não aceitavam Jesus como muitas pessoas hoje não aceitam nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez aqui nós vemos Jesus diante de uma situação, um homem que era hidrópico, ou seja, um homem que tinha líquido no corpo. Diante de uma doença que ele tinha excesso de líquido. E Jesus vendo aquele homem, e ele estava na casa dos fariseus, porque ele foi convidado para estar na casa dos fariseus para um jantar. E esse homem estava ali naquelas condições. E sempre os fariseus ali na cola de Jesus, observando para ver se Jesus iria fazer as curas, os milagres no dia de sábado, e Jesus impõe essas condições para ele. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Não quiseram responder, porque eles queriam pegar Jesus em alguma situação. Apesar de eles terem convidado Jesus para jantar na casa deles. Mas as intenções no coração deles não eram boas. Então Jesus vai lá e cura o homem, para mostrar para ele que era preciso curar. E aí Jesus impõe, ou melhor, lança mais um questionamento. Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso, porque eles não queriam se comprometer, porque eles sabiam que se eles dessem a resposta que era de acordo com o que Jesus estava fazendo, seria um ceder, e eles não queriam ceder a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu disse no início desta homilia, eles não abriram o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, no coração de Jesus, só causa tristeza. Porque Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar. Ele veio para salvar. E a oportunidade que aqueles fariseus estavam tendo para se salvar, eles não se abriram. Coração fechado. Infelizmente, coração fechado. Na primeira leitura, hoje, que está
Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do versículo 1 até o 5º, aqui fala uma coisa que está bem ligada com o evangelho de hoje. Aqui Paulo vai dizer assim: tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e os de minha raça. Por que ele está falando isso? Justamente por aquilo que eu acabei de dizer. Infelizmente, os judeus foi um povo que foi preparado para a vinda do Messias. Tudo começou lá no livro do Gênesis, nós vemos no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. E aí forma o povo que tem como único Deus e Senhor o Deus verdadeiro. O Deus da experiência, o Deus que foi experimentado por aquele povo. Deus disse para Abraão: deixa a tua terra, porque a partir de você virá uma grande descendência. Deus preparando a partir de Abraão um povo santo, um povo voltado para ele, não um povo como os povos pagãos. Era a partir daquele povo que os outros viriam, que os outros se salvariam. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A partir dessa experiência que Abraão teve, que Isaac teve e Jacó também, o povo foi crescendo, até chegar no Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo agora se entristece. A tristeza no coração dele está justamente por causa disso. Esse povo preparado durante mais de 2000 anos, na hora que Jesus vem, eles se fecham. E aí São Paulo diz aqui no versículo 4 da Carta aos Romanos, que é a primeira leitura da liturgia de hoje, da missa, ele diz: eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, agora veja o que é que ele diz, Cristo, o qual está acima de todos, e Deus bendito para sempre. Amém. Tá vendo? É nele que está o Cristo, é nesse povo dos israelitas, dos judeus, que descende o Cristo e eles não aceitaram. E isso causa uma grande tristeza no coração de Paulo, como no coração de Deus, meus irmãos. Quando uma pessoa não se converte, quando uma pessoa ela não abre o coração para Deus, isso causa tristeza no coração de Deus. Mas que tristeza é essa? É a tristeza porque a pessoa perdeu o emprego? É a tristeza porque a pessoa não conseguiu realizar o sonho dela? Não, a tristeza de Deus consiste em saber que aqueles que não o seguem terão um destino de perder a salvação, o destino de não conviver com ele. Porque o Pai, a Santíssima Trindade, melhor dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nos quer com ele no céu. Então, na medida que as pessoas fecham o coração, isso significa que eles não vão estar com Deus. É certo quando
Muitas vezes nós dizemos, né, que Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém. Nós mesmos nos condenamos quando nós não o aceitamos. Então vejam só, se uma pessoa ela não quer saber de Deus neste mundo, como é que ela vai querer viver com Deus lá? Você compreende? Isso causa tristeza, porque Deus nos dá a liberdade. E São Paulo, ele está expressando no mais profundo do ser dele, no mais profundo da alma dele, a tristeza de saber que aqueles que deveriam abrir o coração não abriram o coração. Então imagina, é assim que nós padres deveríamos também expressar essa tristeza de saber que esse paroquiano, aquela paroquiana, aquele que foi batizado, aquela que foi batizada, depois de um determinado tempo, abandona nosso Senhor e não querem mais saber de Deus. E aqueles também que tiveram toda a oportunidade, não foram batizados, não conheceram o Senhor e estão aí nesta vida sem Deus. Então, no coração de nós sacerdotes, porque o coração de nós sacerdotes, ele precisa se assemelhar ao coração de Cristo. O meu coração de sacerdote, ele deve bater na mesma sintonia do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada batida do coração de Jesus, ali ele está dizendo: salvai almas, salvai almas, salvai almas. Então, o coração de nós sacerdotes, ao saber que aquela pessoa não abre o coração, não quer saber de Deus, nós não deveríamos ver isso com tanta naturalidade, mas nós deveríamos encontrar e estar no estado de tristeza, porque aquela pessoa não quis saber de Deus. A mesma coisa o pai, a mãe para com os filhos, ou os filhos para com os pais que não querem saber de Deus. Aquela tristeza de saber que a pessoa está caminhando para o precipício e ela não quer que ninguém o ajude. Você entende a tristeza do coração de Paulo, como a tristeza também do coração de Jesus diante daquelas autoridades religiosas? Com o coração endurecido, que em vez de olharem para Jesus e entenderem os ensinamentos do Senhor, eles estavam presos às leis que, no fundo, foi acréscimo que eles foram dando, porque não, os sábados para o judeu é o dia, sim, declarado para o Senhor, mas que não estava impedido de praticar o bem. Em vez de eles olharem para Jesus e abrirem o coração e dizerem: é isso que nós devemos fazer, não, eles estavam querendo pegar Jesus em uma situação porque eles já estavam com o coração fechado e não queriam saber de Deus. Coração fechado para Deus é perda da salvação. E é lamentável. Nós olhamos a sociedade de hoje e nós vamos vendo isso. As pessoas se alegrando por falarem mal de Jesus, por escreverem histórias falando mal de nosso Senhor, filmes que falam mal de nosso Senhor, e assim por diante. E elas se achando as tais, achando que estão fazendo um grande bem em tirar
as pessoas de Deus não estão fazendo um grande mal para elas. Primeiramente para elas, por estarem fazendo isso, e depois para aqueles que estão entrando nesta onda e não querem saber também do Senhor por causa disso e por causa daquilo. Quanta tristeza, meu Deus! E Deus vai dando oportunidades em cima de oportunidades. Graças a Deus, você que está me ouvindo agora, você não está nessa condição. Graças a Deus. Graças a Deus, você tem lutado para viver a verdade. Você tem lutado para ser de nosso Senhor. Graças a Deus, você tem ido à missa. Graças a Deus, você tem praticado a caridade. Lembrando que Jesus, ele fala lá no Evangelho de São Mateus, quando ele fala da segunda vinda dele, ele diz que o amor esfriará no coração das pessoas. Eu fiquei assim muito entristecido esses dias. Estava vendo uma reportagem na televisão. Um rapaz estava andando assim na rua e via uma mulher, uma senhora, com com uma bengala ali caminhando, né? De repente aquele rapaz passou do lado da mulher e empurrou a mulher. A mulher caiu lá no chão. Ele continuou os passos, simplesmente olhou para trás, viu a mulher caída e foi embora. E disse que a mulher quebrou lá, parece que a coluna dela ou a costela, não sei bem, mas fraturou alguma coisa na mulher. Você vê que esfriamento no coração. O mundo está assim, mas graças a Deus, você que está me ouvindo, isso não é prática nossa, porque nós temos nosso Senhor, nós caminhamos com Jesus Cristo, mas vocês entendem como o coração está fechado? A primeira coisa que eu pensei, meu Deus do céu, se esse rapaz não se arrepender do mal que ele fez, o que vai acontecer com ele, meus irmãos? Se não a perda da salvação dele? Não é possível que aquele coração estava tão endurecido ao ponto de empurrar aquela mulher e depois caminha, olha para trás, vê a mulher caída lá no chão e continuou como se nada tivesse acontecido. Dias terríveis, coração endurecido, que só pensa em si. E isso causa tristeza no coração de nós sacerdotes, como causou ali no coração de Paulo em relação ao povo judeu que não abriu o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos tempos maus, meus irmãos. E esses tempos são maus porque as pessoas não abrem o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Não querem abrir. E se não querem abrir, as atitudes são cruéis, as atitudes são más, não são atitudes boas. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos o Evangelho, a abrirmos verdadeiramente o coração para nosso Senhor. É tempo de muita oração, é tempo de rezar para os corações endurecidos. Os corações que foram se deixando levar pelo mundo e hoje se alegram em falar mentiras, dizendo que Deus não existe, que Jesus não existe coisa nenhuma, que todas essas coisas são invenção da Igreja Católica, e aí vão procurando defeitos, né, dentro da igreja, por parte até de nós sacerdotes, infelizmente. Em muitas situações nós não temos dado o verdadeiro testemunho. E aí se usam disso para negar a existência de Deus e não querer saber de Deus. Só tem a perder.
porque um dia todos nós iremos diante do trono de Deus. E aí, aqueles que dizem que Deus não existe terão que se deparar com o Senhor. E aí, meus irmãos, vai ser difícil ouvir aquelas palavras duras de nosso Deus: não vos conheço. Afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Mas vamos permanecer fiéis para que isso não aconteça conosco, para que o nosso encontro com o nosso Senhor seja totalmente diferente, que Ele possa dizer: vinde bendito de meu Pai. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Rezemos, meus irmãos, para aquelas pessoas que se encontram com o coração endurecido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.